Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar com a correção da nossa ficha de atividades que ficou para casa, página 35 até a página 38, tá bom? Para a gente encerrar o nosso livro 3, tá legal? E depois da correção nós vamos dar início ao nosso livro 4, tá bom? Textos que informam. Vamos lá, cartas de opinião. Pinte a opção que melhor se encaixa na frase. Laura e Júlia, amanhã, saíram ou sairão? Então, como a gente utiliza, Vocês estudaram que os verbos terminados em AM é quando eles estão no passado. E com o tio, é indicando o futuro. Então, como fala em amanhã, nós vamos utilizar a palavra sairão com ão, tá bom? Laura e Júlia sairão amanhã, pois ainda vai acontecer. Bom? No Natal do ano que vem, as crianças cartinhas. Então, aqui está dizendo, do ano que vem, então algo que ainda vai acontecer. Escreverão, Escreverão. Então, no Natal do ano que vem, as crianças escreverão cartinhas. C. No Natal do ano passado, meus primos doaram muitos brinquedos. Por que doaram? Com a M no final, porque a M no final indica o que já passou, tá bom? Doaram. D. Ano que vem os alunos estarão no quarto ano, que é o Ezinho aqui abertinho, tá? Deixa a Edilândia ajeitar aqui o E. Ontem meus pais, pizza. Se foi ontem, algo que já aconteceu, Então comeram com a M no final. Comeram pizza. Então, vocês vão estar aí, pintando as opções que melhor se encaixa na frase. Então, essas palavrinhas aqui que a tia Edilândia completou aí, as frases, vocês vão depois pintar, tá bom? Com a corzinha que vocês escolherem. Então, ainda tem eles não tiraram boa nota na prova, porque não estudarão ou estudaram? Porque não estudaram, Algo que já passou. AM no final. Então, vocês vão pintar esse, Ana e Paula para a Europa no ano que vem. Então, algo que ainda vai acontecer. Então, vocês vão pintar esse, Viajarão. Com ão, ao tio. H. Sexta passada, os professores, sexta passada, então algo que já passou. Leram, com M. Os formandos colaram grau no próximo sábado, ou colarão? Colarão, Porque no próximo sábado, algo que ainda vai acontecer. Colarão. Pronto, então vocês pintem aí essas palavrinhas que nós acabamos de corrigir, tá bom? Leia as frases a seguir e responda o que se pede. A. Júlia e Leonardo comeram um lanche. B. Júlia e Leonardo comerão um lanche. Então, os verbos aqui tem um no passado e um no futuro, Qual frase indica que Júlia e Leonardo já estão alimentados? Comeram no passado. A frase A. Gabriela e Guilherme saíram mais cedo da aula. Gabriela e Guilherme saíram mais cedo da aula. Gabriela e Guilherme saíram mais cedo da aula. Qual frase indica que Gabriela e Guilherme ainda não saíram da aula? A frase A ou a frase B? Isso aqui, sairão mais cedo da aula. Então, a frase B, não é assim? Frase B, marquem aí. Pinte apenas as palavras terminadas em, olha aqui,
aotil, né? Que representam verbos no futuro. Então, os verbos que representam o futuro, eles terminam com ão. Então, ó, balão não é verbo, correrão, vocês vão pintar correrão. Caminhão não é verbo, mamão não é verbo, estudarão, cairão, sairão, avião não é verbo, reunião não é verbo, pagarão, dominarão, ribeirão não é verbo, trabalharão, furacão não é verbo, visão também não e jogarão. Então, essas que a tia Edilândia marcou, você vai, né, estar aí pintando. Por quê? Porque eles são verbos que indicam, né, o futuro. Vamos corrigir agora a página seguinte, que é a página 37. Complete o quadro conforme o exemplo. Então, aqui, ó, cantaram está no passado, cantarão está no futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, cantar, cantaram, cantarão. Voar, voaram, futuro, voarão. Correr, correram, futuro, correrão. Varrer, varreram, futuro, varrerão. Reunir, reuniram e reunirão. Ok? Cair, caíram. Futuro, cairão. Brincar, brincaram. Futuro, brincarão. Passear, passearam, algo que já aconteceu, né, com M no final, e que ainda vai acontecer, passearão. Certo? Espero que vocês tenham feito dessa forma, tá bom? Para corrigir, dê uma pausazinha no vídeo. Quais palavras do exercício anterior indicam passado? Então, você vai ver que todas as palavras que terminam em AM. Então, você vai escrever todas as palavrinhas da primeira coluna aqui na segunda, tá? Quais são elas? Voaram, correram, varreram, reuniram, caíram, brincaram e passearam. Vamos escrever aqui. Todas que terminam em M, tá? Terceira, quais palavras do exercício anterior indicam futuro? Todas aquelas palavras que terminam em ão, tá bom? Quais são elas? Da segunda coluna. Então, você vai escrever todas da segunda coluna aqui. Voarão, correrão, varrerão, reunirão, cairão, brincarão e passearão. Vamos para a quarta. Forme duas frases com verbos no passado e duas frases com verbo no futuro. Utilize os verbos do exercício 1. Então, duas frases com verbo no passado e duas frases com verbo no futuro. Utilizar as palavrinhas lá da primeira questão. Então, essa aqui é questão pessoal, cada um vai fazer a sua frase, tá bom? Caprichem aí nas frases de vocês. Vamos para a quinta. Passe as frases a seguir para o futuro, substituindo os verbos em destaque. Olha, lembre-se de que as formas verbais terminadas em AM refere-se a algo que já aconteceu. E as formas verbais terminadas em ão referem-se a algo que ainda vai acontecer. Vocês andaram muito em Machu Picchu. Então, você vai reescrever essa frase aqui, trocando o andaram por andarão. Certo? Vão reescrever aqui, ó. Vocês andarão muito em Machu Picchu. Escrevam aqui, tá? Elas voltaram da formatura muito felizes. Então, você vai substituir voltaram por voltarão. Para o futuro, tá? Repetir a frasezinha aqui, substituindo voltaram por voltarão, tá bom? E a C... Cássia e Carol a B, né?
a C. Desculpa aí, a C, tá? Eles patinaram na pista de gelo. Ao invés de você escrever patinaram com M no final, vão escrever patinarão com ão, tá? Vão repetir aqui a frase, substituindo patinaram no tempo passado pelo futuro, patinarão. Reescrever, Maurício e André foram ao cinema. Quando chegar aqui na palavra foram, que está no passado, né? Peraí. Foram vai ficar irão, né? Irão. Foram vai ficar irão. Cássia e Carol assistiram ao jogo. Como vai ficar? Quando chegar bem aqui, você vai substituir assistiram por assistirão. Tá? Reescrevam colocando aí, fazendo essas alterações. Tá bom? E agora, gente, terminamos o nosso livro, tá? Nós vamos agora dar início ao livro 4. Textos que informam. Nosso livro 4 nós já vamos começar a utilizar a partir de hoje, quarta-feira. Espero que todos vocês já estejam com o livro 4 na mão, tá bom? Quem ainda não tem, vá lá na escola, Colégio Espaço Livre, buscar o seu, tá bom? Então, nessa unidade, neste capítulo, tá certo? Capítulo 1, unidade 8, fala sobre textos que informam. Então, na sua escola, no seu bairro, na sua comunidade, ocorrem vários acontecimentos todos os dias. Como você fica sabendo desses acontecimentos? Você os vê na TV, os ouve no rádio? Por quais meios de comunicação você costuma receber essas informações? Você acha que é importante estarmos atualizados sobre o que acontece ao nosso redor? Todos os dias, pessoal, nós estamos convivendo com notícias, né? E essas notícias, né, bem atuais, no nosso cotidiano, geralmente a gente escuta, né? Vê, ouve, ou então ler, né? Em jornais, em revistas, outros assistem, né? Pela TV, outros pelo rádio, alguns leem em sites, tá bom? Então, notícias são textos que informam. E o que são textos que informam? São aqueles textos que nos dão informações de alguma coisa, né? Atuais ou não atuais, tá bom? Saber o que acontece à nossa volta nos ajuda a refletir, a planejar, a tomar atitudes acertadas. Então, de que maneira uma informação sobre uma ponte quebrada ou sobre a previsão do tempo pode interferir em nosso dia a dia? Então, geralmente, né, o que acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes, é caso de notícias. Então, quando ocorre uma notícia e a forma de como essa notícia vai ser passada, né, ela pode ser transferida principalmente pelos meios de comunicação. Quem são esses meios de comunicação? A tia Dinande acabou de dizer, né? Pode ser o rádio, pode ser pela televisão, pode ser pela revista, jornais, tá bom? E é o que nós vamos ver agora. O valor da informação. Você vai ler agora um texto publicado em um jornal de grande circulação em nosso país, ou seja, que é lido por muita gente. Vamos lá? Menina emociona ao pagar em dobro contribuição na escola. Para quem não puder. Então, ao entregar sua colaboração de R$3 para os chocolates de Páscoa da classe, a aluna Anitta Cauana, de 8 anos, decidiu doar R$3 para uma criança carente. Anitta Cauana Alvarenga, de 8 anos, conversava com os pais na última sexta-feira, 29, na cidade de Cruzília, sul de Minas Gerais, quando teve uma ideia que emocionaria sua família, a professora e os colegas da sala. Ela trouxe um bilhete da escola solicitando uma contribuição para a lembrancinha de Páscoa que será entregue aos alunos. E nós começamos a comentar a respeito das crianças carentes que só vão ganhar esse chocolate, relata a mãe da Ana Paula de Alvarenga, de 35 anos. Então, segundo ela, no momento em que a filha ouviu aquilo, a vontade de colaborar surgiu.
Então, na hora ela perguntou se poderia entregar o valor dela e, né, de mais uma criança que não tivesse condições financeiras para ajudar. E nós dissemos que sim. Afirma a auxiliar administrativa que entregou 6 à menina. Então, né, é contribuição dela, mais a contribuição de quem não poderia dar, tá bom? Com vergonha de falar a respeito da doação na frente dos colegas na sala de aula, Anita escreveu um bilhete explicando a destinação do dinheiro e entregou à professora Tassiana, certo? Então, Tassiana Ferreira Martins, de 38 anos. Então, durante a aula, então ela entregou o bilhetinho na hora da aula, tá bom? Ela pediu que ela lesse aquele bilhetinho, mas na hora eu imaginei que fosse apenas o dinheiro enrolado em uma folha de papel, comentou a educadora, que se emocionou quando parou para ler o que a criança havia escrito. Então, ela falava que 3 eram dela e que os outros 3 eram para a criança que não tivesse dinheiro. Quase chorei de emoção quando vi aquilo. Então, o bilhete é um meio, gente, o bilhete que ela fez para a professora, né, explicando o motivo dos 6 reais, também é um meio de comunicação, é um meio de informação, tá certo? O bilhetezinho lido pela professora. Então, mas aqui, né, aqui é uma notícia, tá bom? É o noticiário, né, de um jornal aí bem conhecido. De acordo com essas informações aí, a gente sabe, né, que todas essas informações que a gente acabou de ler, ele faz parte de quê? De textos informativos. E os textos informativos, eles vêm para quê? Para nos informar algo, certo? Ou alguma coisa que está acontecendo na nossa atualidade, tá bom? Então, relacionado a isso, em casa vocês vão tentar, né, ler novamente esse texto e através dele vocês vão fazer uma interpretação de texto, certo? Página 9, vocês vão começar a fazer uma atividade relacionada a esse texto, para entender o texto, certo? Então, página 9, 10 e 11, vocês vão estar realizando essa atividade de acordo com o texto lido, com o texto informativo aí, tá bom? Não esqueçam, né, de quem ainda não foi pegar o seu livro 4, a escola está esperando, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula. E até lá!